Se você ainda tem dúvidas sobre quando usar o verbo tener e o verbo haber no espanhol, fica até o final desse vídeo. Vamos pensar o seguinte: o verbo tener em espanhol significa o verbo ter no português e o verbo haber significa o verbo haver. Até então, tudo bem. A diferença é que no português a gente usa o verbo tener para praticamente tudo. A gente pouco usa o coitado do haver aqui no português, não é mesmo? Mas no espanhol, o haver ele tem o seu protagonismo. Eu uso o verbo tener quando eu estou me referindo à posse de algo, quando eu tenho algo. Então vamos sempre pensar que eu uso o verbo tener quando eu posso substituir esse verbo pelo verbo possuir. Então, quando eu quero falar que eu tenho uma casa, eu digo yo tengo una casa, eu possuo uma casa. Já o verbo haber, a gente usa para existência. Então, se existe algo naquele lugar, eu vou usar o verbo haber. Então, se eu quero dizer que nessa casa tem, no sentido de existir um estante, por exemplo, eu digo, en esta casa hay una estantería. En esta casa hay una profe de español. En esta ciudad hay muchas playas. O verbo tener eu uso para posse, então a gente substitui pelo verbo possuir, e o verbo haver a gente usa para existência, substituindo pelo verbo existir. Deu para entender agora? Então já coloca aqui no comentário uma frase usando cada um desses verbos para ver se você compreendeu. E já me segue para mais dicas de espanhol, porque en este Instagram hay muchas tips de espanhol.